Em Margin Chains, 21º episódio da 4ª temporada de Os Simpsons, vemos um vírus gripal se espalhando por Springfield. Em seguida, a busca desenfreada das pessoas por vacinas ocasionou a liberação de abelhas e corvos que aumentaram o pânico. Essa situação te parece familiar? Em 2010, o personagem Milhouse apostou que Bengt Holmstrom ganharia o Prêmio Nobel de Economia em 2016. Naquele ano, o finlandês realmente ganhou o prêmio. Com um histórico de 30 temporadas, a sitcom criada por Matt Groening já se estabeleceu como um ícone da cultura popular. De fato, quem nunca mergulhou nas situações do dia a dia vivenciadas por Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie na movimentada Springfield? Há diversos fatores que contribuem para o sucesso duradouro de Os Simpsons. Considerando que a série animada está sendo transmitida desde 1989, seria razoável esperar que o público se cansasse dela. No entanto, o grande mérito dessa produção reside na sua habilidade constante de se reinventar e se adaptar às mudanças sociais e culturais ao longo das gerações. Na verdade, Os Simpsons sempre demonstrou ser uma série visionária, à frente do seu tempo. Essa afirmação não se baseia apenas em suas inúmeras conquistas críticas e populares, mas também na sua notável capacidade de, ocasionalmente, antecipar o futuro. Se você pesquisar no Google por Simpsons e futuro, certamente encontrará numerosos exemplos de suas previsões. Mas essas previsões são reais? A teoria da conspiração existe realmente? O que dizem os produtores dos Simpsons? Isso é o que vamos descobrir nessa jornada. Fique conosco até o fim. Saiba tudo o que acontece de fato sobre esse assunto mais que polêmico. Os Simpsons prevêem acontecimentos futuros de verdade? Conversas sobre as notáveis previsões feitas pelo seriado Os Simpsons têm ecoado ao longo dos anos. Mas em vez de explicação mística, algumas pessoas oferecem uma razão racional para o fato de o programa conseguir tal proeza. Em vez de algo sensacionalista, muitas pessoas sugerem que a chave reside no histórico dos grupos de roteiristas da série, e não em um dom sobrenatural. Diferentemente da maioria dos outros programas, o time de roteiristas dos Simpsons é composto em grande parte por indivíduos altamente educados em campos que vão desde a matemática até as ciências sociais, conferindo-lhes uma conexão real com os temas em evidência. Também é ressaltado que a precisão matemática é sempre mantida no programa, com a inclusão de matemáticos de renome, como o astrofísico da Universidade Columbia, David Shiminovich, responsável por elaborar as equações exibidas na animação. É cogitado que cerca de 13 anos é o período necessário para que uma previsão veiculada pelo programa se concretize na realidade, e que as projeções que têm mais cuidado e atenção geralmente provêm dos escritores premiados em matemática. O produtor principal do programa, Al Jean, já havia revelado ao jornal Metro: a maior parte das outras situações, como a eleição de Trump como presidente ou a vitória da Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo, baseia-se em conjecturas embasadas. Trump já cogitava a presidência nos anos 90, não era tão improvável assim. Trump já havia indicado na época que poderia, um dia, concorrer a um cargo eletivo. E sobre a Alemanha, torcíamos pela vitória da Alemanha porque tínhamos tido um revés no Brasil, e a Alemanha era a segunda opção mais viável para vencer a Copa do Mundo. Portanto, muitas das coisas que previmos são, lamentavelmente, eventos previsíveis, disse ele. Sem dúvida, uma das supostas previsões mais impressionantes está no episódio em que Homer era juiz de alguns jogos da Copa do Mundo do Brasil, exibido em 2013. No capítulo, a produção mostrou Neymar sofrendo uma lesão, que o impediria de competir nos jogos posteriores, e a seleção brasileira perderia para a Alemanha. As duas situações, como já sabemos, realmente aconteceram. Porém, fica uma dúvida. Al Jean disse que sobre a vitória da Alemanha, foi que era a segunda seleção mais viável para vencer a Copa. Mas sobre a contusão do Neymar, que também foi prevista, o que dizer? A grande previsão de 2023. Afinal, os Simpsons adivinharam o desaparecimento do submarino Titan? Segundo o roteirista e produtor Mike Rice, não houve nenhuma profecia de Homer e sua família. A relação entre os Simpsons e o submarino é mera coincidência. Para o criador, submarino é uma referência cinematográfica. No episódio Quem é o pai do Homer?, Simpsons são apenas protagonistas de uma história inspirada no filme Crimson Tide, protagonizado por Denzel Washington e Gene Hackman. O longa, que no Brasil ganhou o título de Maré Vermelha, conta a história de um capitão e seu primeiro oficial, que viajam para a Rússia em um submarino e se veem em meio a uma ameaça de guerra, diz o roteirista. A teoria da conspiração existe mesmo nesse caso? A suposta habilidade do programa de prever o futuro
deu pano para a manga para quem acredita em teoria da conspiração em outra ocasião. Num episódio que levou os Simpsons a Nova York muito antes dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Eles compraram um guia de Nova York que tinha as palavras $9 ao lado de uma foto das Torres Gêmeas, então parecia uma referência ao 11 de setembro, mas foi pura coincidência, diz Al Jean. Nessa mesma entrevista, o produtor Al Jean ri quando perguntado sobre o assunto. O que as pessoas vêm nos dizendo é: comecem a prever coisas boas, porque essas foram muito negativas, compartilhou Jean. Por fim, Bill Oakley, roteirista da série, se pronunciou em seu Twitter. Segundo Oakley, não existem tais teorias da conspiração em torno da sitcom. Não gosto que seja usada para fins nefastos, disse ele. A ideia de que alguém se aproprie dessa narrativa para fazer com que o coronavírus pareça uma trama asiática é terrível, explicou o roteirista. É um desenho animado. Nós intencionalmente o fizemos animado porque queríamos que ele fosse bobo e não assustador, e nem carregar nenhuma dessas péssimas associações. É apenas coincidência, porque os episódios são antigos e a história se repete. A maioria desses exemplos é baseada em acontecimentos dos anos 60, 70 ou 80 que presenciamos, concluiu Oakley. Mas há quem diga que a teoria da conspiração está presente na série. Já vamos continuar. Você gosta desse tipo de conteúdo? Sabia que você também pode criar um canal como esse e ganhar de 2 a 5 mil reais por mês com canais chamados Darks no YouTube, sem aparecer e nem colocar a sua voz se não quiser? Na verdade, você pode trabalhar definitivamente no YouTube com canais sem aparecer de diversos nichos, ou melhor dizendo, milhares de assuntos variados, e ganhar muito dinheiro com isso, podendo viver da forma tão sonhada por todos, sem chefe no nosso pé e no conforto do seu lar, para sempre. Se você tem interesse em saber como, depois que assistir o vídeo, clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Uma suposta teoria da conspiração que envolve um episódio de Os Simpsons previa uma grande catástrofe para o sábado de 24 de setembro de 2022. A estranha história também está relacionada a uma fala desastrada de um parlamentar alemão. Afinal, do que se tratam esses rumores? Todos se lembrarão onde estavam em 24 de setembro, diz a fala do parlamentar. Tudo começou em fóruns alemães do grupo de teoria da conspiração Qanon. Foi lá que passou a circular um vídeo mostrando um discurso do parlamentar alemão Friedrich Merz sobre a guerra da Ucrânia. Ao se dirigir a seus colegas na Câmara, em determinado momento ele diz que todos se lembrarão onde estavam em 24 de setembro de 2022. Mas ele se corrigiu logo em seguida. Na verdade, o político estava se referindo ao dia 24 de fevereiro, quando começou a invasão russa. Apesar da correção, a fala equivocada serviu para os teoristas da conspiração dizerem que ele sabia de alguma coisa catastrófica que estaria para acontecer naquele sábado. Segundo eles, um plano secreto estaria para ser colocado em prática em 24 de setembro de 2022. Para completar a confusão, os seguidores do Qanon ainda colocaram os Simpsons na história. Um teorista da conspiração apontou que no episódio 9 da 24ª temporada do desenho, que ele relacionou a data 24 de setembro, a trama aborda sobrevivencialistas, pessoas que estão constantemente se preparando para emergências que envolvem rupturas na ordem política e social. Em particular, os personagens discutem uma situação chamada WRO, sigla em inglês para Sem Estado de Direito, que é como os sobrevivencialistas chamam o colapso completo da sociedade após uma grande catástrofe. No episódio ainda apareceu um dispositivo de pulso magnético que os seguidores do Qanon acreditam que irá causar 10 dias de escuridão, que irão preceder a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A partir daí surgiram as mais diversas especulações sobre o que estaria para acontecer. Os cenários apocalípticos envolvem desde um Armagedon nuclear até uma revolução armada, passando por um reset financeiro e o envenenamento da rede de distribuição de água. Até agora, não há nada indicando que algo assim possa realmente ocorrer. Após uma análise profunda da série de animação mais icônica de todos os tempos, Os Simpsons, ficou claro que as teorias da conspiração que a cercam são mais complexas do que parecem à primeira vista. Nessa jornada, mergulhamos nas inúmeras variações surpreendentemente precisas que a série fez ao longo dos anos, desde eventos políticos até avanços tecnológicos. No entanto, os especialistas explicam que essas variações muitas vezes refletem a habilidade dos roteiristas de Os Simpsons em captar tendências sociais e políticas, bem como a sua sagacidade satírica.
A aparência da teoria da conspiração que se formou em torno do programa é, em grande parte, uma consequência da busca humana por significado e causalidade em eventos complexos. À medida que mais pessoas surgiram a não coincidir entre a série e a realidade, teorias conspiratórias surgiram naturalmente, revelando que os criadores da série tinham conhecimento antecipado dos acontecimentos. No entanto, o documentário também destaca como muitas dessas teorias não resistem a uma análise mais profunda. Os criadores de Os Simpsons negam qualquer acesso a informações privilegiadas e afirmam que a maior parte das observações ocorre simplesmente devido à natureza imprevisível do mundo. Ao final, devemos apreciar Os Simpsons não apenas como uma fonte de entretenimento, mas também como um reflexo inteligente e irônico da sociedade, e nos lembrar da importância de abordar as teorias da conspiração com ceticismo saudável, assim como, ao mesmo tempo em que apreciamos a criatividade por trás de uma série que continua a cativar o público ao longo das décadas. E você, o que acha disso tudo? Sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.